Da Toca do Rústico para mais um na resenha, trazendo aí hoje o autor, né, o escritor deste belo livro Você Não É Todo Mundo, Jefferson Chiesi do Carmo. Vamos aqui falar um pouquinho sobre este belo livro e trazer conhecimento que agregue na vida de vocês, ok? Vamos lá, deixa eu ver se chegou o convite. E hoje a gente vai bater um papo sensacional, uma resenha insana. Fala, meu amigo. Chegamos. E aí, Jefferson, tudo bem, cara? Tudo bem, e você? Tá me escutando bem aí? Eu tô, e você? Tá ouvindo bem? Tá tranquilo, tranquilaço. Então tá Jefferson, bom. já de bate pronto aqui, ó. Quero agradecer aí, né, você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, me enviado este belo presente, um puta livraço. Então, eu tenho certeza, cara, que vai ser enriquecedor aqui a nossa resenha hoje. Isso E já aí. de antemão, queria que você se apresentasse para a galera aí, que eu tenho muita pergunta para fazer, né? E não Ai, quero meu Deus. expor o tempo no Instagram, não. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Fabiano, obrigado aí pelo convite de participar dessa live aí, falar sobre o livro. Eu sou Jefferson Chiesi, sou instrutor de treinamentos, técnico em segurança do trabalho, palestrante, recém-formado como coaching e desenvolvimento humano e já estou emendando uma pós de neuroliderança. E passei por vários processos de mudança durante a minha vida e o mais recente deles aí, eu estou contando no livro, que é a questão do emagrecimento e a cura do câncer, né? Então, são alguns assuntos aí que eu estou trazendo para a galera no livro. E através disso eu descobri o método. Na realidade, eu criei o método, né? O método que todo mundo já faz, só que a gente muitas vezes não sabe o que está fazendo. Então, eu identifiquei que eu fiz, dei nome para cada etapa e eu estou compartilhando com o pessoal aí no livro o método para que todo mundo tenha a condição de fazer por eles o mesmo que eu fiz por mim. Não, sensacional. Eu vou dividir, ó, eu dividi nossa entrevista aqui. Eu tenho três tópicos assim, incríveis no livro que eu achei, que eu quero perguntar para você, que é a primeira parte da ausência do seu pai, né? Da sua infância. Certo. Aí a segunda parte, a parte ali da bariátrica, né, do excesso de peso, né, que eu acho que muitas pessoas hoje estão sofrendo com isso, e depois a parte do câncer, né? Então, vou começar aqui, Jefferson, falando um pouquinho, né, do primeiro capítulo do livro, né, que você fala da vivência com a sua mãe, né, com a sua avó, né, Isso. que eu achei muito legal. Mas eu queria te perguntar, cara, como que a ausência do seu pai influenciou, né, a sua visão como família quando você era uma criança, né? O que que mudou, né, de você estar indo para a escola, né, ver às vezes seus amiguinhos ali com os pais presentes e você, né, sendo criado, mesmo a sua mãe, sua avó suprindo isso, né? Mas Sim. que foi o seu, como que foi essa experiência, cara? Cara, quando eu era criança era um pouco difícil isso, eu confesso. Mas a minha mãe sempre conversou bastante comigo, sempre me esclareceu. Ela sempre me deu a abertura de procurar meu pai, tanto é que na época tinha aqueles programas do Gugu, né, que ele ia atrás dos parentes. E eu vivia escrevendo, a gente vivia em contato, só que sem internet, sem muito recurso, era difícil. E o meu pai tem um nome muito comum. E aí era mais difícil ainda de encontrar. Mas minha mãe sempre me deixou muito à vontade com relação a isso, ela sempre me deu total liberdade, mas psicologicamente eu tinha umas formas de suprir isso daí. Então eu me apegava muito a alguns tios, que eu acabava considerando eles como meu pai, às vezes um vizinho mais próximo, aquele carinho, aquela proximidade, aquele conselho que um pai daria para um filho, eu acabava substituindo dessa maneira. É, Psicologicamente isso afeta de alguma maneira, mas agora na vida adulta, a gente compreendendo, e isso tudo foi resolvido depois que eu tive um real contato com meu pai, em 2012, né, que foi quando eu vi ele pessoalmente aí pela primeira vez. A gente colocou tudo isso daí em pratos limpos, então foi meio que um tratamento psicológico ali naquele momento. Foi um retorno ao passado e a gente ali zerou todas as pendências que tinha, mas vou confessar que na infância não era fácil. Não foi fácil de suportar, mas o apoio da minha mãe, da minha avó, como eu falei, dos meus tios, foram essenciais para que as sequelas
não fossem maiores, vamos dizer assim. Legal. E, cara, e como que você tomou essa atitude, ô Jefferson, de procurar ele? E como que você fez, né? Imagine que a gente está falando aqui para alguém que está nessa situação e Certo? não conhece o pai, né? Tem essa vontade de conhecer. Como que você fez para conseguir achar ele? Na realidade, não foi eu que achei ele. Como eu te falei, o nome dele é muito comum. O nome do meu pai é José Ferreira do Carmo. Se você jogar agora no Google José Ferreira do Carmo, vai aparecer centenas de pessoas com esse nome. E foi um primo meu que tinha recém ganhado um computador da minha tia, que mora lá no Ceará, que me procurou. O meu nome é um pouquinho mais difícil de encontrar, né? Jefferson Chiesi. Então, são poucos Chiesi que tem. Então, eles que me acharam. Eu estava num evento em família aqui em Guarulhos, que na época eu morava em Guarulhos, e aí eu recebi uma ligação. Aí nessa ligação alguém se apresentou como sendo minha tia e falou que um primo meu tinha encontrado o meu Orkut na época. Tinha Caramba. Orkut na época. Eu tive E também. aí, ela falou, ó, ela fez algumas perguntas para confirmar que era eu, e ela falou, posso passar o teu telefone para o teu pai, que é ele que está querendo te ver. Eu falei, claro, pode. Então foi a partir daí que a gente restabeleceu o contato. Então foi um primo meu que acabou me encontrando na internet e eu sempre deixei lá os meus contatos, né? E-mail, telefone, e aí eles me ligaram. Mas eu não tinha desistido de encontrar meu pai. É que assim, você acaba chegando numa hora de tão comum que você acaba não tendo mais o como procurar ou por onde procurar. O Sim. nome da família é muito comum, é José Ferreira do Carmo, é Maria Sueli do Carmo, Maria Luísa do Carmo, então muitas pessoas com o mesmo nome, acaba ficando mais difícil. Legal. E, ô Jefferson, desde a sua infância, cara, você teve problema já de peso ou não? Você Sim, sempre foi. é, Eu só para tava você ter vendo uma vídeo ideia, e eu eu tava imaginando. com um ano de idade eu já pesava 18 quilos. Eu até brinco, né, que eu falo que eu tive que aprender a andar com 6 meses, porque minha mãe não aguentava me carregar. Eu com 11 anos de idade eu já pesava 93 quilos, Fabiano. 93 quilos, O que cara. acontece? Eu fui filho único por parte de mãe. Aham. Então, qualquer situação que eu não queria comer, minha mãe já me levava no médico. Ah, meu filho está com problema, ele não quer comer. Só que às vezes eu não queria comer uma refeição e minha mãe já achava que eu estava passando mal, que eu ia ficar desnutrido, alguma coisa assim. Aí me tacava biotônico Fontoura, me tacava vitamina, um monte de coisa. E aí isso foi me acostumando a comer. E eu sou de duas famílias, de duas descendências, que é bonito comer. Eu sou descendente de italiano com cearense. Italiano por parte de mãe, que é o Chiesi, e cearense por parte de pai, que é o do Carmo. Então, assim, se a pessoa não quer comer, ou ela está doente, ou ela está fazendo algum tipo de desfeita. Exatamente. Então, eu fui criado nesse meio. Por isso que eu fui acostumado a comer, e só que quando chegou uma hora, viu que eu estava obeso, eu já estava viciado na comida. Aí minha mãe tentou fazer dieta em mim quando eu estava transitando da fase de criança para adolescência. Só que aí já era praticamente impossível dela ter esse controle. Aí que ela largou mão, falou: quando ele tiver adulto, ele vai tomar consciência e vai tomar uma atitude. Só que eu estava bem adulto quando eu tomei essa atitude. Cara, quando que você percebeu, cara, que seu peso estava se tornando um problema, que caiu realmente a ficha, que você falou assim, cara, peraí, que na adolescência você já teve essa percepção, ou só quando você foi para a fase adulta mesmo? Fabiana, a pessoa quando ela está enfiada em algum tipo de vício, ela sente incômodo pelo vício que ela tem. Ela sabe que o vício dela prejudica. Só que o vício ele traz mais recompensas e comodidades do que prejuízo na cabeça de um viciado. Então, eu obeso tinha um monte de restrição. Uma delas era comprar roupa. O obeso ele não compra a roupa que ele quer, ele compra a roupa que dá, a roupa que serve, a roupa que entra. Então eu não poderia escolher, por exemplo, hoje eu vou usar um estilo tal. Não, não tinha estilo. Era, serviu, então é essa daí que eu vou usar, essa que eu vou levar. E só que assim, a recompensa, porque a comida, para mim, no caso da obesidade, isso é o mesmo exemplo para quem fuma, para quem usa droga, para quem bebe.
é uma fuga, é uma válvula de escape, ou então é uma recompensa muito grande, é uma situação de prazer rápido. Então era muito maior essa sensação de fuga ou de prazer rápido do que as dificuldades que a obesidade me trazia. Foi cair minha ficha, não por conta das coisas que a obesidade estava fazendo comigo, mas por conta de um tio. E aí vem a questão, né? Eu tinha recém conhecido meu pai e recém conheci alguns tios, e esse tio foi um deles. Fazia meses que eu tinha conhecido esse meu tio, e esse É meu o tio morreu do Raimundo. coração por conta da obesidade. É o Raimundo, né? É É o Raimundo. Raimundo, tem a foto dele no livro, eu conto a história dele no livro também. E o Jefferson, cara, quais que foram os maiores impactos, assim, cara, que você teve com relação à obesidade? Porque, assim, na minha adolescência eu era muito magro e muito alto também, né? Então eu Sim. acho que eu era o oposto seu, né? E eu sofri muito também. Cara, eu tinha vergonha de ir na praia, né, de tirar a camiseta, porque eu era muito magro, né? Eu me privei de várias coisas pela vergonha de ser muito magro, né? Um negócio que me marcava, não sei se você passou por isso na nossa época, tinha a festa junina na escola e ia dançar quadrilha, né? E eu Hum. sempre era o último a ser escolhido, velho. Eu sempre era o último. E aí eu teve uma vez, cara, que tinha uma loirinha na minha classe que eu era apaixonado por ela. Cara, só ficou eu e ela. E ela escolheu outro moleque. Eu tive que dançar com a professora. Eu falei, cara, minha última opção, eu fui escolhido, entendeu? E meio que Caramba, marca, né? E teve algumas marca. coisas que te marcaram assim na parte da adolescência também, ou não? Ah, tem várias. Essas questões aí que você acabou de falar, quando tinha festa junina, quando tinha futebol, muitas situações. Em algumas ocasiões, eu era o primeiro a ser escolhido porque eu sempre fui muito inteligente, né? Até o pessoal me chamava de CDF da turma. Então, na hora de fazer um trabalho, de fazer alguma questão que envolvia a inteligência, eu era escolhido. Mas quando envolvia esse agilidade, atividade física, eles me deixavam de lado. Mas assim, durante a minha vida, algumas situações marcaram e foram geradas pela obesidade. Por exemplo, rasgar a calça, eu perdi a conta. Rasgar a calça, fazendo algum movimento, abaixando para pegar alguma coisa, eu perdi a conta. Entalar em catraca de ônibus também. Quando eu andava de ônibus ou de avião, eu tinha que selecionar o banco que eu sentava, ou muitas vezes eu ia em pé para não causar constrangimento para mim nem para ninguém. Cadeira de plástico, eu tenho trauma de sentar até hoje, mesmo hoje, né, magro, eu ainda penso que eu vou quebrar a cadeira, porque eu já quebrei várias cadeiras de plástico. Mas teve algumas situações que me marcaram bastante, como uma delas foi ter interditado um brinquedo no Hop Hari. Estava com a minha família no Hop Hari, aquele cinema 3D que a cadeira mexe, sabe? Sim. Conforme o filme vai rolando. De repente, do nada, acenderam as luzes, apagaram a tela e falaram, pessoal, vocês vão ter que sair porque o cinema quebrou. Alguma cadeira aí deu defeito. E o único gordo que estava na turma lá era eu. Aí você vai assim, desculpa, galera. Nossa, terrível. Outra coisa, um treinamento num campo prático de bombeiro. Eu estava fazendo uma reciclagem de um curso de bombeiro e eu entalei numa tubulação, um tubo que simula um espaço confinado. Eu entalei, cara. O instrutor teve que me puxar de volta pelas pernas. Caramba. Eu já fui impedido de subir em plataforma elevatória por causa do peso. Eu já entalei em escada marinheiro. Cara, se eu for contar, tem uma série de situações constrangedoras. Isso no dia a dia, né? Tem situações mais íntimas também que. Foram 41 anos obeso, Fabiano. Então tem muita história para contar em torno disso daí. Ô Jefferson, e cara, você deve ter sofrido bullying. Na nossa época da escola, o bullying era Nossa. pesado, né, cara? Lá era nível hard mesmo. É, Porque eu sofria, eu fazia. Era um inferno na nossa época, né? Para alguém que está assistindo a gente, um adolescente que está passando por isso, né? Como que você lidou com o bullying, assim? Que conselho que você daria para um adolescente que está passando por isso, né? De sofrer com a obesidade, cara? Principalmente nas escolas, faculdade, entendeu? cara, se na época que eu sofria tanto bullying, eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, o que eu faria? Eu usaria isso que estaria fazendo contra mim, né? O bullying que eles fizeram contra mim, eu usaria como combustível para mostrar que não é aquilo que eles estão falando.
A pessoa, eu chegava em casa chorando, não queria ir para a escola no dia seguinte, era terrível. Só que assim, o problema está neles, a besteira está neles, não está em você. Mas se você está incomodado a ponto de isso estar te interferindo, então usa isso como um combustível para você mudar. Se eu tivesse naquela época a mentalidade que eu tenho hoje, eu teria feito isso. Ah, já que eles estão tirando um sarro de mim porque eu estou obeso, então eu vou mudar e vou mostrar para eles o contrário. Eu quero ver eles tirarem sarro. O conselho que eu dou é esse. Não adianta você querer agredir a pessoa, não adianta você querer fazer ela parar, porque assim, a besteira está nela, a pessoa não vai parar. Então você que tem que mostrar para ela que é o contrário. O motivo, você que tá, você que tem que modificar o motivo em você. Então a pessoa está tirando um sarro de você, ignora ela a princípio, mas usa aquilo que ela está falando para você se motivar a mudar. Muitas vezes as pessoas elas falam coisas para gente, não diretamente. Aquelas brincadeirinhas, né? Que nem quando eu estou dando treinamento de empilhadeira, eu falo, ó, se alguém estiver falando para você, por você estar buzinando demais, que você quer vender a empilhadeira porque está buzinando, então toma cuidado, às vezes realmente você está exagerando, que nem um motoqueiro quando passa num corredor. Não tem necessidade dele sair buzinando tanto. Então, às vezes aquilo que as pessoas fazem, uma charadinha, uma indireta, uma brincadeirinha, pode ter um tom de verdade. Então, presta atenção naquela mensagem e vê o que você pode melhorar para não ter mais esse motivo da pessoa estar jogando essa charadinha, essa brincadeirinha para você. Esse é o conselho que eu dou para hoje. É que hoje é quase impossível de ter esse bullying, né, Fabiano? Na nossa época era terrível. Hoje, tudo dentro de uma empresa vira compliance, tudo é fobia aqui agora. Então é muito mais difícil de ter. Agora extrapolou também o negócio, né? Agora não fala nada. Eu já fui várias vezes pro compliance. Eu já salvei uma andorinha, cara, e fui pro compliance de uma empresa, velho, porque falaram que Caramba. Mas enfim. Eu trabalhei um tempo na área de segurança patrimonial e pessoal. Eu já fizeram compliance comigo porque eles que eu era muito sorridente. Hoje tudo é mole. Hoje extrapolou, né? E deixa eu te perguntar, cara, antes da gente chegar na parte da cirurgia bariátrica, né, que eu acho muito interessante, você tem muita coisa para compartilhar e você coloca aqui no livro também, né? Escreve. Antes de fazer a bariátrica, você tentou emagrecer com remédio, com dieta, com academia? Explica um pouquinho para a galera aí o que você tentou. Vamos lá. Que não deu certo. Apesar de eu ser obeso, eu sempre fui bastante ativo. Então, jogava bola, já fiz, na época que eu trabalhava como segurança pessoal e patrimonial, a gente tinha que fazer algum tipo de defesa pessoal, até mesmo nos cursos a gente é obrigado a aprender defesa pessoal, já fui segurança de balada, então eu sempre fui bastante ativo. E aí eu tentei emagrecer, né? Já tomei Herbalife, já tomei sibutramina, só que a sibutramina me transformou num monstro, cara. E eu parei, tomei 3 meses de sibutramina, eu tava querendo bater até na minha mãe. Eu falei, pelo amor de Deus, tem que parar com isso. Já fiz dieta da proteína, já fiz dieta da sopa, já fiz dieta da lua, tudo que é dieta que você imaginar, eu já tentei fazer. Só que com esse processo da bariátrica, eu percebi que nada iria funcionar como nada funcionou, enquanto eu não trabalhei isso aqui, ó. Então, o processo da bariátrica só dá certo, até mesmo para quem fez a bariátrica. Para você ter uma ideia, Fabiano, a USP de São Paulo ela fez uma pesquisa recente e ela descobriu que 92% das pessoas que fazem bariátrica voltam a engordar. Porque o problema não é só tratar a obesidade, o problema não é só fazer a cirurgia. O problema é você tratar primeiro a sua cabeça, tratar o psicológico. Você que está na área financeira agora, você vai entender essa associação que eu faço com a obesidade e o dinheiro. Você quer emagrecer? Você tem que gastar mais caloria do que você consome. Você quer ficar rico? Você tem que gastar menos dinheiro do que você ganha. É mais ou menos isso. Se você pegar um cara que tem mentalidade de rico e tirar todo o dinheiro dele, em pouco tempo ele volta a ser rico. Agora você pega um pobre, ganha na Mega Sena, ganha lá 14 milhões, 15 milhões, se ele continuar com a mentalidade de pobre, ele vai gastar o dinheiro dele todinho em pouco tempo. Então o gordo, que ele não muda a mentalidade dele, ele volta a engordar.
Agora, o gordo que muda a sua mentalidade, ele entra nessa nova fase e mantém, ele não volta a engordar. Cara, e eu acho que tem muito a ver também até com o entorno, né, o Jefferson, né? É o que eu sempre falo, a parte de mercado financeiro, ou para tudo, né? Pô, se você tá obeso, né? Se você tá enorme, cara, se você tá num ambiente ali onde todo mundo tá arrebentando pizza, lanche, você vai falar de fazer uma atividade física, né? Ninguém quer. Cara, isso daí vai minar os resultados também, né? Você tem Sim. que mudar, né? Também, que é o que você falou, né? Mudar a mentalidade. E eu queria saber de você, ô Jefferson, qual foi o ponto de virada de chave que você falou assim, não, eu preciso procurar agora ajuda médica, né? Até de que te deu a ideia de tentar pensar em fazer a bariátrica, né? Qual foi a virada de chave, cara? Foi quando você fala no livro lá que acho que seu tio morreu, né? Faleceu? Isso. O meu tio, ele, falando português, claro, praticamente o coração dele explodiu, né? Meu tio, ele tinha 6 anos a mais do que eu. Na época eu estava com 41, ele com 47. Meu tio tinha a idade que eu tenho hoje. E isso mexeu muito comigo, porque assim, eu me identifiquei muito com esse meu tio. A gente era muito parecido. Apesar do pouco tempo que eu tinha conhecido ele, mas a gente criou uma conexão muito forte. Até que tem as fotos no livro aí, a gente junto. E aí a morte dele mexeu muito comigo. E foi isso que me fez dar o start. Eu até costumo falar, né, que o ser humano ele só tem duas formas de aprender, ou no amor ou na dor. No meu caso foi um misto dos dois. Eu tive que perder um tio, mesmo recém-conhecido meu tio, mas a gente já tinha uma conexão muito forte. E isso foi o que me cutucou a ponto de eu tomar uma atitude. Só que a decisão, a princípio, não foi pela bariátrica. A bariátrica foi por um acaso. Eu, em retorno, em consulta em um médico vascular, ele falou para mim, todo médico que eu ia, Fabiano, falava para mim que o meu problema era por causa da obesidade. Então, pressão alta era obesidade, varizes era obesidade. Eu até costumo brincar, né? Eu falo que uma vez eu fui no oftalmologista, ele falou que eu tinha olho gordo. Aí esse vascular chegou para mim e falou, Jefferson, não adianta eu te tacar remédio enquanto você não emagrecer. Aí ele pegou e me deu um telefone. Ele falou, esse cara aqui é meu amigo, liga para ele que ele vai te ajudar. E esse amigo é o cirurgião que fez a minha operação. Eu liguei, marquei uma consulta, aí ele me avaliou e falou, Jefferson, você é um super candidato para fazer a bariátrica. Vamos fazer? Eu falei, doutor, vamos fazer. Foi aí que veio na minha cabeça a ideia de fazer a bariátrica. E você teve apoio da sua família? Como que foi assim? Você chegou da sua família, para seus amigos e falou assim, pô, tô pensando em fazer a bariátrica, né? Foi importante, né, esse apoio deles? Como que foi essa situação? É assim, o pessoal te apoia até a página 2, né? Quando você fala em cirurgia, todo mundo treme de medo. Puta, mas cirurgia, tenta fazer uma dieta, tenta fazer exercício físico, não faz, até porque essa foi a nona cirurgia que eu já fiz na vida. Então, pensa, putz, será que vai mais uma, né? Até eu meio com receio, Geral, né, né? de fazer mais uma cirurgia. Mas assim, aqui em casa só moramos eu, minha esposa, os gatos e os cachorros. E a minha esposa, ela fez a cirurgia junto comigo, praticamente. Então, aqui em casa foi super apoiado, foi super tranquilo. E aí, o que, que eu fiz? Durante um tempo, eu parei de frequentar a casa de familiares e amigos. Tanto é que no método, né, que eu compartilho, tem a letra N lá, que é bem essa fase. A gente meio que se ausentou um pouquinho, porque as pessoas que estavam com receio, as pessoas que estavam com medo, a gente estava com um propósito, a gente estava com uma visão e estava focado no objetivo. As pessoas que queriam desmotivar a gente simplesmente, momentaneamente, estava deixando de lado, porque a gente entendeu que elas não tinham a mesma visão que a gente tinha. Então, elas iam ver depois o que aconteceu e elas iam entender o motivo, tanto é que foi isso que aconteceu. Depois de algum tempo, quando as pessoas viram a gente magro, aí elas entenderam, puxa, vocês fizeram o certo, agora as críticas viraram apoio. E agora a gente virou referência. Então é um processinho que a gente vai fazendo, né? Engraçado que isso daí, ô Jefferson, é para qualquer área, cara, porque eu mesmo meio que me afastei de praticamente 95% das pessoas que eu convivia exatamente por isso. Porque eu tenho um objetivo financeiro, né? E você tem que falar não para quase tudo, você tem que abrir mão dos prazeres imediatos.
e todo mundo, as pessoas mais próximas, são as primeiras pessoas que vão te desmotivar, né? E depois, quando chega o resultado, aí todo mundo bate palma, né? Fala que sempre acreditou em você. Isso daí é pra tudo, cara, eu É vejo, isso aí. né? E fica até de alerta para as pessoas, né? Se você quer sair da manada, né? Como eu falo, cara, você vai ter que abandonar praticamente todo mundo que você conhece, né? Para tudo. E aí você vai ter que ir para os ambientes para onde estão as pessoas que realmente estão na sua caminhada, né? Que É fizeram isso às vezes aí. a bariátrica, né? Isso aí é para tudo, cara, tudo. Qualquer coisa que você Quando eu decidi sair da CLT e entrar no mundo empresário, né, como autônomo, também você recebe a mesma situação, a mesma coisa. a mesma coisa. Ô Jefferson, qual foi os seus maiores medos antes de fazer a cirurgia, tá? Que você falou assim, cara, eu vou fazer a bariátrica. Qual foram os seus maiores medos? Porque às vezes alguém que está assistindo a gente, que está no sobrepeso, está na obesidade, está, né, com esses mesmos receios, pode ser que sejam os mesmos de você. E como que você lidou com eles aí? Fabiano, o maior medo quando você fala em uma cirurgia é que essa cirurgia realmente dê errado, né? Mas o que que eu fiz? Eu pesquisei, eu e a minha esposa, a gente pesquisou muito antes de fazer a cirurgia. E a gente vê na internet muita besteira. Então, ao mesmo tempo que a gente pesquisava e via as notícias, a gente também conversava com os médicos, psicólogo, nutricionista, e a gente começou a deixar de lado as notícias que não eram agradáveis. A gente começou a focar no que a gente realmente acreditava, ou seja, aquilo que você alimenta, ele cresce. Então, se você alimentar medo, você vai dar motivo para o medo crescer. Quando você alimenta esperança ou coisas boas, né, imagens boas, visão de que já deu certo, aquilo vai dar certo. Então, quando a gente fez a bariátrica, a gente já sabia as possibilidades de dar errado e a gente já sabia o que eu não deveria fazer para dar errado. Então, a gente seguiu tudo certinho, a gente manteve ali a disciplina. Inclusive, é um dos conselhos que eu dou para quem está pensando em fazer bariátrica ou qualquer outro tipo de tratamento, segue o conselho do médico que está te acompanhando. Tem gente que acha que nem, às vezes você vai com pneumonia no médico, ele passa para você um remédio por 7 dias. No terceiro você já está bom, você fala, já não preciso tomar mais, porque eu já melhorei. Não, se é 7 dias, toma 7 dias. Então, o segredo é esse, é você estudar bem aquilo que você está fazendo, ter certeza daquilo que você quer fazer e seguir o conselho de um profissional que está te acompanhando. Então, é basicamente isso que vai fazer você confiar no processo. E não ficar ansioso, porque esse é o mal do século, a ansiedade, né? A pessoa guarda um dinheiro hoje, daqui 3 dias está puxando um saldo, um extrato, para ver se rendeu. Entra na academia, daqui uma semana já está na frente do espelho, ou se pesando para ver se emagreceu, ou se ganhou um pouquinho de músculo. Então, qual é o período? Você faz o investimento. É um investimento de 5 anos, não adianta você, mês a mês, ficar puxando saldo, você tem que esperar. Você vai fazer um processo, esse processo demora X tempo, você tem que saber esperar, mas tem que confiar no processo. Senão, vai ficar mais sofrido, fica mais difícil de acontecer o resultado. E, ô Jefferson, quanto tempo leva, só para a pessoa ter uma ideia, no momento que você decidiu, cara, vou fazer uma bariátrica, até o momento de você deitar na mesa lá de cirurgia lá, quanto tempo é essa janela? Esse tempo é relativo, depende muito se é por convênio médico, se é particular, e depende também da disponibilidade da pessoa, porque o médico ele vai encaminhar você para uma série de profissionais, o cirurgião que opera, ele pede para você passar com endocrinologista, cardiologista, nutricionista, psicólogo e uma série de outros profissionais. No caso, o mais importante no início é psicólogo e nutricionista. Por quê? Você de cara tem que reaprender a comer. Porque se você não reaprende a comer, se você não trabalha aqui para entender o porquê daquilo que você está fazendo e porquê daquilo da sua nova rotina, você dificilmente vai ter sucesso. No meu caso e da minha esposa, demorou 3 meses e meio. Só que o médico comentou com a gente, tem gente que demora 1 ano, tem gente que demora 1 ano e meio, esse processo até ele conseguir fazer a cirurgia. Aí depende muito da sua disponibilidade, depende de liberações de convênio, se for por convênio, depende de condições financeiras, se for tudo no particular. Então, assim, não tem uma receita. Pode ser que seja mais rápido, pode ser que seja mais demorado.
Às vezes a pessoa também procrastina no meio do processo. Às vezes no meio do processo ela dá aquela deslizadinha, desiste um pouco, depois quer voltar. Então depende muito. No nosso caso, eu e da minha esposa foi 3 meses e meio. Mas o Legal. médico já falou que tem pessoas que demoram um pouquinho mais do que isso. Tá. E, cara, qual foi a sensação quando você deitou naquela mesa gelada para fazer a cirurgia que você estava ali deitado, né? E depois quando você acordou, cara, né? Depois da cirurgia, é diferente? Como que foi essa sensação aí? Fabiano, por incrível que pareça, essa foi uma das cirurgias mais tranquilas que eu fiz. Eu estava muito tranquilo no dia da cirurgia, até porque o trabalho que a psicóloga fez com a gente foi excepcional. Eu até brinco com ela, eu falo que, além da cirurgia bariátrica, ela deve ter implantado algum chip na nossa cabeça, alguma coisa assim, porque, cara, imagina eu, extremamente. Eu sempre fui uma pessoa ativa, mas eu não tinha disciplina, não tinha constância em atividade física. Então, eu fazia lá, jogava uma bolinha de vez em quando, sempre trabalhei aí na área como bombeiro, fazendo trabalho em altura, espaço confinado, etc. Mas eu não tinha essa rotina que eu tenho hoje de praticamente todos os dias estar fazendo uma atividade ali focado. Então eu me considerava um cara sedentário. Eu sou ex-fumante, sempre fui, nunca fui adepto assim de atividade física com frequência, apesar de eu ser ativo, mas eu não fazia nada com frequência. Não comia comida saudável de maneira nenhuma, para você ter uma ideia. De 7 dias na semana, 5 a 6 era besteira, era fast food, era alguma coisa assim. Então, assim, o trabalho que a psicóloga fez com a gente me surpreendeu muito, porque eu mudei da água para o vinho. Ela fez assim um trabalho magnífico e fez eu tomar consciência que a forma que eu conduzia a minha alimentação e a minha saúde, aquilo me prejudicava e era necessário eu mudar. E ela conseguiu implantar essa mudança em mim. Então, no dia da cirurgia, eu estava muito tranquilo, porque eu já sabia tudo o que ia acontecer comigo. Eu estudei, como eu te falei, eu estudei bastante a questão da bariátrica. E assim que eu voltei da cirurgia, me surpreendeu mais ainda. Por quê? Você sai da cirurgia, vai para o quarto, a recomendação já é levantar. O médico falou, você já pode levantar da cama, você tem que andar pelo corredor, porque para fazer a cirurgia, ele enche a gente com gás carbônico cirúrgico. Então a gente tem que andar pelo corredor para peidar. É uma maravilha, porque ninguém anda no corredor do hospital junto da gente. Você fica sozinho. Então o médico falou, já pode andar, já anda, você tem que caminhar. Eu falei, mas já, doutor, não faz mal? Ele falou, não, você tem que caminhar. E ele falou, a partir de agora, não é para ficar deitado, é para se movimentar, você tem que se movimentar. Só exercício físico, que ele me liberou depois de 30 dias, mas caminhadinha, essas coisas assim, e voltar a trabalhar, depois de 15 dias eu já pude voltar a trabalhar. E para Muito voltar, tranquilo. às vezes a pessoa está assistindo a gente, ô Gerson, ela tem aquele receio, né? Pô, não vou poder comer mais nada. Como que foi a parte da alimentação? Depois que você fez a cirurgia, qual que é como que é que você se alimenta? Se realmente Então você não vamos lá. pode comer nada? Para quem está pensando em fazer a bariátrica, tem que pôr uma coisa na cabeça. Você renasce. E assim como um bebê acabou de nascer, você não vai dar uma feijoada para um recém-nascido. Então você tem que pôr isso na sua cabeça. O seu estômago renasceu. Você vai renascer junto com o seu estômago. Então a alimentação, logo após a cirurgia, é uma alimentação chamada de dieta líquida. Essa dieta líquida, Fabiana, ela começa uma semana antes da cirurgia. A gente já vem fazendo uma reeducação alimentar com aquele trabalho da psicóloga ou do psicólogo e o nutricionista. E uma semana antes da cirurgia, a gente já entra num preparo dessa dieta líquida. Por quê? No dia da cirurgia, eu não poderia ter nenhum resíduo de alimento, nem no meu estômago, nem no meu intestino. Porque o médico, ele corta meu estômago e ele religa o intestino no estômago novo. Então, se tiver algum resíduo, pode dar inflamação, pode dar problema. E depois da cirurgia, ele cortou e grampeou tudo aquilo, então tem que cicatrizar. Na época que eu fiz, em 2019, o protocolo eram 15 dias de dieta líquida. Hoje, eu já fiquei sabendo que é menos. Então, os protocolos eles vão mudando, até porque as técnicas vão aprimorando. No caso, a minha nutricionista me fez fazer dieta líquida por 30 dias. Na ocasião, parecia uma tortura, porém, hoje eu agradeço ela, porque esses 30 dias
foi o que me fez ter uma perca de peso magnífica. Em um ano, eu eliminei 81 quilos. Puta, é muita coisa, cara. Em um ano. Então, eu acredito que foi por conta dessa fase inicial. Sabe um foguete quando está decolando? Na hora que ele decola é a hora que ele põe mais força. Então, eu acho que essa fase, logo após a cirurgia, foi o que me ajudou a ter uma perca muito grande de peso. E perca saudável. Porque a alimentação que a gente fazia, apesar de ser líquida, era uma alimentação muito rica em nutrientes. Então, a minha esposa, ela cozinhava comida e ela peneirava num pano para não ter nenhum tipo de resíduo. Eu fiquei nessa por 30 dias. Aí depois a gente começa a comer uma comida um pouquinho mais grossa, mas ainda líquida. Depois de um tempo, aí vem uma pastinha. Depois de um tempo, vai fazendo aquela papinha. Eu fui ter a minha dieta totalmente liberada, com um ano. Aí a médica, até lembro que nesse dia a nutricionista falou para mim, Jefferson, agora eu tô com medo. Eu falei, por quê, doutora? Ela falou, porque a partir de agora você tá livre para comer tudo o que você quiser. Agora é com você. Então a pessoa tem que entender isso, ela tem que entender que é o estômago de um recém-nascido que está dentro dela. E ela tem que saber tratar esse estômago de recém-nascido, senão ela vai sofrer e pode dar ruim a cirurgia. Pode dar ruim de verdade, a ponto dela chegar à morte. Caramba. E falando em morte, ô Jefferson, vou pegar esse gancho aí, porque eu não sabia disso. Quando você me mandou o resumo do livro, né? Primeiro que eu li, depois o livro, que, cara, você passou por um câncer também, né? E eu acho que essa é a doença, se não for a mais temida, né, das pessoas, eu acho que tá no top 3 ali, né? Eu queria saber de você, cara, qual que foi a sensação ali, cara, quando você recebeu essa notícia, né? Se fosse assim, que o médico chegou para você, até você fala no livro, né? Que ele te ligou, ó, precisamos conversar, né? E aí você já dá aquela gelada, né, velho? Como que foi, cara, receber essa notícia assim? Qual foi o primeiro impacto, cara, que você teve? Eu acredito que, assim, Deus faz tudo na hora certa, né, cara? Se fosse há alguns anos atrás, antes de eu ter iniciado esse processo, talvez a notícia teria mexido mais comigo. Mas como eu já estava num processo psicológico mais avançado, e eu recebi essa notícia assim de uma maneira impactante, mas eu soube digerir essa notícia, vamos dizer assim, porque às vezes, até na capa do livro aí, né, não é o que acontece com a gente que abala a gente, às vezes é como a gente reage a isso, é o que a gente vai fazer com aquela informação. Então, assim, na minha cabeça, eu nunca dei ênfase para o câncer. Para mim era como se fosse uma gripe, que eu ia tomar um remédio, ia fazer um tratamento e ia curar. E aí eu passei por cima do câncer como se fosse um trator, cara. Para mim, ele não fedeu e nem cheirou. Eu já estava com esse câncer antes de eu fazer todo o processo, só que eu não sabia. Durante o processo de exames pré-bariátrica, eu percebi, né, esse nódulo e ele começou a me atrapalhar a ponto de eu estar ficando rouco. Aí que eu fui no médico, eu comentei com o cirurgião da bariátrica, ele falou, ó, vai no especialista de cabeça e pescoço só para a gente tirar essa dúvida, né? Como estava no processo pré-bariátrica. E aí ele falou, realmente, tá um volume maior aqui, vamos fazer um exame só para ter certeza. Aí fez um exame, funcionou, né? Enfia uma agulha aqui, puxa o líquido aqui e manda fazer uma biópsia. Só que nesse exame deu negativo. Então ele falou, ó, não é câncer. Então faz a bariátrica primeiro, depois a gente trata. Só que eu fiz a bariátrica em 2019. E aí um pouco depois veio pandemia e etc. Aí acabou ficando impedido aquelas cirurgias eletivas e uma série de coisas. Em 2021, quando retornou a fazer cirurgia eletiva, que não era essas coisas tão urgentes, aí eu falei, vou voltar no médico. Porque tinha aumentado o tamanho. Praticamente ele tinha dobrado de tamanho. E quando eu voltei no médico, o próprio médico se assustou. E aí ele falou, vamos marcar a cirurgia para tirar. Só que o que ele fez? Ele tirou só o lado que estava grande. Entendi. Só o lado direito. E aí quando ele tirou, isso foi em junho de 2021. Quando ele tirou, ele mandou para biópsia. Aí ele mandou o nódulo mesmo para biópsia. E aí na biópsia veio o resultado que era um câncer, era maligno, né? E era uma espécie rara.
E aí ele, em menos de 2 meses, em agosto do mesmo ano, ele falou, Jefferson, vamos fazer uma nova cirurgia para a gente fazer uma limpeza para tirar todos os nódulos aqui dessa região do pescoço para evitar que isso se espalhe, já que ele é um câncer raro que tem a possibilidade de se espalhar rápido, já vamos tentar combater ele e cortar o mal pela raiz. E aí foi o que eu fiz. E em fevereiro de 2022, como complemento, né, como uma prevenção, eu ainda tomei uma dose de iodo radioativo. Aí nessa ocasião eu fiquei 3 dias internado no hospital, trancado sozinho num quarto de chumbo, porque eu poderia queimar as pessoas. E ainda depois em casa eu fiquei mais 5 dias num quarto isolado, não podia tocar em gato, cachorro, a minha esposa não podia ter contato comigo, por conta desse tratamento preventivo que eu fiz. Mas hoje, graças a Deus, Fabiano, em todos os retornos, a cada 6 meses eu volto no médico. E todos os meus exames hoje dá super bom, né? E mesmo fazendo a atividade física e tudo mais, graças a Deus o médico sempre dá notícias boas agora para mim. Então, assim, na minha cabeça eu não considerei o câncer. Não considerei. Na minha cabeça foi mais uma cirurgia que eu tive que fazer e tratou e acabou. Então, se você pensa, ai meu Deus, câncer, isso mata, não sei o quê, aí sim é que isso pode te consumir. Porque, cara, a gente vê muito, né? O que é mais comum, né, o Jefferson? O cara às vezes está com esse câncer lá, que nem você falou, vários anos e não sabe. Quando o cara descobre que está com câncer, o cara morre em 2, 3 meses, né? Pode ter dinheiro, pode ser famoso, né? É uma doença que, cara, não tem jeito, né? Você acha, então, eu tenho certeza, tá? Mas você acha que, cara, o seu psicológico foi fundamental Com certeza. para a sua recuperação assim tão rápida, né, cara? Com certeza. Eu até falo isso para as pessoas, Fabiana, em outros aspectos, né? Cara, você quer um emprego? Você vai para uma entrevista, já vai com postura que você trabalha naquela empresa. Já vai se imaginando, ó, eu já sou funcionário. Porque a sua cabeça é que comanda tudo ao seu redor. Você vai investir um dinheiro, já vai investindo, já pensa, ó, esse dinheiro vai me dar lucro daqui a tanto tempo. Você vai comprar um bem, já vai pensando que você já é dono daquele bem. Já se imagina usando aquele bem, se for uma casa, um carro, o que quer que seja, que nem eu sei que você quer comprar seu BMW. Então você já se imagina passeando de BMW. Você está com o seu carro, pode ser um Fusquinha, mas na sua cabeça que seja esse BMW, você já se imagina dentro dele. Porque isso ao seu redor, o seu subconsciente vai fazer isso acontecer ao seu redor. Isso é fato. Uma doença, se você passa por cima dela que nem um trator já dentro da sua cabeça, o seu organismo vai reagir da mesma forma. Agora, se você fala, putz, essa doença vai me matar, essa doença vai acabar comigo, ela vai acabar realmente com você. Tudo que você pensar ou decidir, você tem razão. Seja para o bem ou para o mal. Pô, não, show de. Cara, é uma puta, assim, velho. Galera, vocês têm que comprar o livro, cara, para poder. Né, isso aqui é só um bate-papo, né? E aqui tá tudo detalhando. E por isso que eu quis fazer a resenha com você, Jefferson, porque, cara, isso aqui pode salvar muita gente. Eu tenho pessoa próxima, assim, extremamente obesa, né? Que, cara, infelizmente, às vezes não escuta pelo entorno, né? E a gente sabe que, cara, só tem um fim isso, né? A pessoa Mas, ô não. Fabiano, o que acontece? Enquanto ela não tomar a decisão, ninguém consegue ajudar. Tanto é que no processo, no método que eu ensino, o primeiro processo é o mais importante para a pessoa, que é o aceitar. Então, enquanto ela não aceita que aquilo é um prejuízo, é prejudicial para ela, ela não vai aceitar. Se você quiser, vai lá na Cracolândia, pega alguém lá, tira de lá e interna. Depois de 6 meses, essa pessoa vai estar bonita, vai estar saudável. Só que se ela não aceitou que aquilo era um vício para ela, ela volta para a Cracolândia. Então, Exatamente. enquanto a pessoa não aceitar, que nem eu, por 41 anos da minha vida, não aceitei que eu era obeso. Quando eu fumava três maços de cigarro por dia. As pessoas viravam para mim e falavam, Jefferson, você está fedendo cigarro. Na minha cabeça, eu não sentia que eu fedia cigarro. Então, eu não aceitava. A partir do momento que a pessoa aceita, ela já passou aí por 90% do processo. Aí, qualquer ajuda que você quiser dar para ela, vai ter grande chance de funcionar. Enquanto ela não aceitar, aí vem aquela questão, ela vai passar a aceitar ou no amor ou na dor. Exato. Ou ela vendo o exemplo de alguém e querendo seguir, ou ela passando por uma situação em que a vida dela vai depender da mudança. Aí ela vai ter que tomar um jeito na vida. A gente não pode querer mais que a pessoa, né?
Não adianta, é o que você falou, né? E, cara, se a gente for pegar agora a sua vida de hoje, né, e comparar com antes, né, esse renascimento que você teve, como que você poderia colocar assim, para quem está nos assistindo e tá, cara, numa obesidade gigantesca, como que você faz essa comparação, sua vida antes e agora? Cara, é uma mudança total, assim. Hoje, eu com 47 anos, eu consigo fazer coisas que eu não fazia quando eu estava com 20, sabe? Se eu fico pensando, caramba, se eu tivesse a, a cabeça que eu tenho hoje, a disciplina que eu tenho hoje, a mentalidade, né, o mindset que eu tenho hoje, quando eu tinha 20 anos de idade, tudo seria tão diferente, cara. Tudo, na questão de saúde, na questão financeira, na questão profissional. Então, se você ainda tem tempo e você sente que precisa tomar uma atitude, não espera o tempo passar, não procrastina. Não espera, segunda-feira eu começo, mês que vem eu faço aniversário, deixa passar meu aniversário. Estamos perto do final do ano, aí vem Natal, Ano Novo, é terrível, cara. É só desculpa que a gente arruma para empurrar as coisas com a barriga. Se você sentiu, se você já está na fase de aceitar e colocar o primeiro pé na escada para você subir, não espera nada acontecer. Não joga responsabilidade para governo, não joga responsabilidade para aniversário, não joga responsabilidade para ninguém. Mata essa bola no peito e vai para cima que quando você faz o gol, cara, o prazer de você ter conquistado alguma coisa é inenarrável. E não é um prazer a curto prazo, é um prazer assim, você tem que pôr na sua cabeça, eu até costumo falar, Fabiano, que fazer dieta é igual poupança. E reeducação alimentar é igual investimento financeiro. Poupança, você guarda dinheiro, depois de 30 dias rendeu alguma coisa, você está lá já usando. Então, dieta é rápido. Vou fazer uma dieta, uma semaninha, um mês, só para caber numa roupa para ir num casamento. Isso é dieta. Agora, você tem que pensar em mudança, em hábito. E hábito é médio e longo prazo. Então, quando você faz um investimento financeiro, você sabe que seu dinheiro vai demorar 5 anos para começar a dar fruto. Então, vai fazendo aquele 1% todo dia, que quando começar a dar fruto, meu amigo, você vai comer dessa fruta eternamente, sem sacrifício. Então, hoje eu já estou nessa situação. Eu já sou produto do hábito que eu adquiri. Hoje eu não consigo mais fugir desse hábito. Quando você faz dieta, você faz um esforço danado para você se controlar, para comer o peso certo, a caloria certa, para tomar água na hora certa. Então pensa em mudança de hábitos alimentares ou financeiros, o que quer que seja. Pensa para você levar isso a médio e longo prazo, para você levar isso para o resto da sua vida. Legal. E hoje, ô Jefferson, como que é a sua alimentação, cara? Como que é seu café, seu almoço, sua janta? Vamos lá, hoje, Você tem o dia do lixo também. Que você... primeiro deixa eu te falar como é que era o antes. O antes eu acordava, vamos lá, 6, 7 horas da manhã, tomava aquele cafezão, meu café da manhã, Fabiano, era 4 pães, 11 pedaços de bolo. Cara, às vezes que eu parava numa padaria, era 3 coxinhas, uma Coca KS. Pra você ter uma ideia, às vezes em casa, num domingo, no sábado a gente comprou umas esfirras. O que eu fazia? Sobrou esfirra, no outro dia de manhã eu metia no pão, tacava maionese e botava a esfirra dentro do pão. E comia. Isso era eu antes, tá? E era tipo assim, tomava café da manhã às 7 horas da manhã, ia almoçar 1 hora da tarde, aquele prato de pedreiro, eu não comia em comida por quilo porque não compensava. Meu prato de comida era 1,2 kg, 1,5 kg. Eu já cheguei a ser expulso de churrascaria, pô. Num rodízio de pizza eu já comi 17 pedaços de pizza. Caramba, hein? E aí a janta era 8, 9 horas da noite, comia mais aquela pratada de comida e comendo e bebendo refrigerante ou alguma coisa assim. Então, assim, eu era sem filtro. Como é que é hoje? Eu acordo às 4 horas da manhã, faço meu café, 5 horas da manhã eu estou na porta da academia. Então, o que eu faço? Eu como 2 bananas assim que eu acordo. Esse é a minha quebra do jejum, é 2 bananas. Aí eu tomo a minha creatina,
e tomo alguns outros produtos naturais, maca peruana, tribulus terrestre e tal, eu tomo tudo misturadinho. E na academia eu tomo o meu pré-treino. Então eu vou treinando tomando pré-treino. Que hoje eu estou fazendo tudo caseiro também, é tudo natural. É farinha de beterraba, pó de guaraná, gengibre em pó. Não estou comprando mais nada industrializado. Estou comprando em loja de produtos naturais e fazendo. Legal. Assim que eu termino o meu treino, eu faço já uma refeição líquida, que é o whey protein. Então eu já tomo lá uns 400 ou 500 ml de whey protein. Isso até umas 6h30, a hora que eu termino o meu treino. Eu chego em casa, aí eu tomo meu café da manhã, que eu como um pãozinho com 2 ovos mexidos, ou faço um omeletinho, ou quando não tenho pão, eu como ovo mexido, 2 ou 3 ovos mexidos e uma porçãozinha de batata doce cozida. Esse é o meu café da manhã, 6h30, 7 horas da manhã. Quando é 10 horas da manhã, a cada 2 ou 3 horas eu estou fazendo uma refeição. Aí eu como uma fruta ou como um lanchinho mais leve. Meio-dia, meio-dia e meio, meu almoço. Meu almoço, meu prato de comida hoje, se pesar, não dá 450 gramas. Eu procuro distribuir salada, um pouquinho de arroz, feijão, e eu forço mais na proteína, porque para mim o mais importante é proteína do que carboidrato. Então eu como mais a parte de salada, legumes, essas coisas e a proteína. Umas 2h30, 3 horas da tarde, mais uma refeição leve, um lanche da tarde. 6 horas ou 7 horas no máximo é a minha janta, só que na janta eu já não como mais comida. Ou eu como salada com um filé de frango grelhado, ou eu como sopa. Aí a minha esposa ela sempre prepara uma sopinha. E um pouquinho antes de eu dormir, umas 9h30 da noite mais ou menos, eu como uma porçãozinha de castanha de caju. E aí eu divido as minhas refeições durante o dia dessa maneira. E a água o dia inteiro, não tomo mais líquido nenhum com as principais refeições, então almoço e janta sem tomar líquido junto. Depois que eu termino o almoço a janta, eu como uma fruta, tipo uma laranja, uma mexerica, uma fatia de melancia, alguma coisa assim. Então essa é a minha rotina alimentar hoje. Esses intervalos curtos de uma refeição para outra que você faz, Jefferson, é a mudança alimentar ou tem a ver com a bariátrica? Você tem que. Não, é a mudança alimentar. Alimentar, né? É a mudança alimentar. No caso meu, por conta da bariátrica, eu aprendi a fazer isso por conta da quantidade. Então, eu não consigo comer o que uma pessoa normal come. Então, eu preciso me alimentar com os mesmos nutrientes. Porém, eu tenho que dividir mais as alimentações. Então, eu não consigo. Que nem, por exemplo, eu vou no almoço, eu tenho que gastar quase a minha 1 hora de almoço realmente comendo. E eu como metade do que uma pessoa normal come, porque eu tenho que comer mais devagar. Então, como eu tenho que comer menos e comer mais devagar, eu tenho que comer mais vezes. Tá. Ô, E na realidade isso é o correto, né, Fabiano? O normal, né, o ideal seria uma pessoa fazer isso. Porque dessa forma você mantém seu metabolismo acelerado, você mantém o metabolismo trabalhando. Cara, depois de toda essa vivência, né, que você teve, parte de bariátrica, câncer, você desenvolveu um método, né? E eu queria que você falasse um pouquinho assim, para alguém que está assistindo a gente, eu sei que você está preparando isso até para o mundo empresarial, de uma empresa querer te contratar para uma palestra, para falar sobre isso. Cara, eu queria que você falasse o que é esse método, se é uma palestra que você chega na empresa e faz, né? Queria que você explicasse para a gente aí, para quem não te conhece, o que é isso daí. Na realidade, Fabiano, a palestra eu já criei ela e até já ministrei essa palestra em alguns locais antes do livro. Normalmente é um livro que vira palestra. No meu caso foi o contrário. É a palestra que virou um livro. Porque das palestras todo mundo fala para mim, cara, você tem que escrever um livro. Você tem que escrever um livro. E já falaram para mim que eu tenho que escrever um segundo livro, falando agora sobre a vida profissional, sobre a ascensão profissional. Mas quem sabe isso tá aí, um projeto mais para frente. Vamos. E aí o que acontece? Essa palestra virou livro, por quê? A palestra eu não tenho como chegar em tantas pessoas assim. Nem todo mundo me conhece, nem todo mundo sabe que eu faço essa palestra, e nem todo mundo tem a oportunidade de assistir. O livro já é mais fácil. Então, a ideia do livro é te dar mais credibilidade, que isso é fato, né? O livro te dá uma autoridade aí gigantesca,
Só que a ideia do livro é fazer o livro chegar aonde eu talvez não chegue. Então o livro ele tem muito mais chance de chegar aonde eu talvez nunca estarei. E aí eu compartilho o método tanto nas palestras quanto no livro. E esse método, Fabiano, hoje eu já tenho condição de treinar, tanto corporativo, então, por exemplo, uma empresa quer treinar um setor. Eu vou no setor e ensino o método para eles, ensino como eles usarem o método. E aí, a partir dali é com eles. Ou uma mentoria. Então, vamos imaginar que o Fabiano sentiu que tem uma dor, sentiu que tem lá um problema, e ele aceitou que tem esse problema e pediu ajuda. Então, a gente vai trabalhar junto com você durante um período, uns 3, 4 meses, o quanto a gente vê que vai ser necessário, para que você comece a usar o método e comece a ter resultado com ele. E aí, dali por diante, o método fica nas suas mãos. Então, Legal. esse método, Fabiano, é uma coisa que muitos de nós que já tivemos alguma conquista, alguma superação, já cumpriu. Só que muitas vezes a gente não identifica. Que nem quando você aprende a operar uma empilhadeira por conta própria. Você sabe operar, mas quando eu te pergunto que técnica que você está usando, como é que você contorna um obstáculo, a pessoa não sabe. Eu até falo isso, ó, as empresas estão se preocupando muito com isso hoje. Você sabe fazer um café? Sei. Então fala para mim detalhadamente o passo a passo de você fazer um café. A pessoa pensa e fala, eu não sei. Eu não sei ensinar, eu sei fazer. Então, entende-se que se você faz sem saber o que está fazendo, você não domina aquilo, você não tem controle. Então, simplesmente eu identifiquei que para ter essas conquistas, essas superações, eu segui os mesmos métodos. Desde quando eu parei de fumar há 22 anos atrás, nessa situação eu falei, caramba, eu fiz a mesma coisa que eu fiz há 22 anos atrás. Só que eu não tinha tomado consciência disso. E aí o que eu fiz? Eu dei um nome para cada etapa desse processo. E aí eu apliquei esse método em outras pessoas e em outras áreas da minha vida. E o método funcionou. Legal. Eu consegui registrar o método por conta disso. Então, hoje a gente tem essa condição de fazer palestras, tá no livro, para quem tiver acesso ao livro, e a gente também tem condição de ser contratado por empresas para a gente treinar equipes ou pessoas individuais fazendo uma espécie de mentoria. Então, show de bola. A Dani perguntou, tá mandando o link da compra, né? Pessoal, eu vou colocar aqui, assim que terminar a resenha, né? Quando eu salvar a resenha, eu vou editar lá, eu vou colocar o link de compra do livro e também podem entrar em contato com o Jefferson. Jefferson, qual que é as suas redes sociais aí para quem quer comprar o livro? Como é que a pessoa faz? Já tem na Amazon? Como que é o esquema? Ó, o livro, na Amazon, Fabiano, ele está anunciado pela editora. Tá. A editora, ela não está fazendo promoção de pré-lançamento. Eu tô. Então, assim, o link que a pessoa pegar comigo, ela vai pegar com 20% de desconto. Se a pessoa for pela busca da Amazon, ela vai encontrar o livro lá, só que o livro lá está sendo vendido por R$ 59,90, que é o preço dele normal. Tá. Até o dia 28 de agosto, que dia 28 de agosto vai ser o lançamento oficial, vai ser lá na Livraria da Vila, lá no Shopping Center Norte. Aí, a partir do dia 28, ele vai estar com preço normal. Até o dia 28, quem comprar pelo link que está lá no meu Instagram, no @jchiese, vai comprar por R$ 47,90. Ele sai com 20% de desconto. Tá na sua bio do Instagram o link? Tá lá na bio do Instagram. Então, pessoal, ó, se você... vou pedir pro Jefferson repetir o Instagram dele, mas se vocês não acharem, vai lá nos meus amigos, que o Jefferson tá lá. Eu marquei ele um monte de vezes em várias postagens. Pelo meu Instagram, LinkedIn, que eu tô postando, vocês vão encontrar o Jefferson. Mas, Jefferson, como que a pessoa faz para te seguir no Instagram aí? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Não tem como errar, ó. Tá vendo o Chiese do meu nome aqui, ó? Você jogou Chiese em qualquer rede social, já vai aparecer. Então você jogou lá, @jchiese, não tem como errar. @CHIESE, Chiese, né? Já vai aparecer você, né? Lá na @jchiese. Legal. Estamos estourando uma hora aqui, ô Jefferson, como ainda... Caramba, não... já? Já, né? As resenhas com você é muito rápido, mano. Porque você viu, ó, eu nem enrolei no começo, hein? Eu já comecei a perguntar, eu falei, cara, não vai dar tempo. E tem muita pergunta aqui ainda. Cara, vamos ver, se o Instagram não derrubar, a gente vai falando. Vamos lá. Que conselho que você daria, Jefferson, para quem tá no seu lugar?
primeiro conselho para quem está na obesidade, tá? E o segundo conselho, cara, para quem recebeu essa notícia pesada, cara, que, cara, é câncer, o que, que você daria para cada grupo de pessoas aí? Vamos lá. No caso, para quem está com obesidade, até costumo falar, Fabiano, a seguinte situação: as pessoas gostam muito de ouvir a palavra motivacional. Eu falo isso do meu livro. Meu livro não. Eu fui obrigado a registrar ele como motivacional, porque não tem lá inspiracional. E as palestras que eu faço com relação a esse assunto, as pessoas falam, é uma palestra motivacional. Eu não gosto dessa palavra porque o motivo é seu. O que eu posso fazer por você? Contar a minha história, o que eu passei, e isso inspirar você. Aí você vai ter que ver se o seu motivo é o suficiente para você tomar uma atitude. Então, para quem está na obesidade, não adianta eu dar conselho para a pessoa e falar, você precisa mudar, você precisa emagrecer, porque enquanto ela não tiver motivo para entender o que a gente fala e ela tomar uma atitude, ela vai falar, ah, que besta, tá falando uma asneira lá para mim, eu tô bem como eu tô. E eu pensava isso até 6 anos atrás, entendeu? Então, não adianta a gente dar conselho para a pessoa, não adianta fazer nada. Então, a ideia que eu falo é, se você realmente quer tomar a decisão de mudar, saiba que existem formas de mudar. Não é obrigado você fazer a bariátrica como eu fiz, tá? Tem gente que fala, ah, você emagreceu com bariátrica é fácil. Não, não é fácil. Tudo tem uma disciplina, tudo tem uma dificuldade. Por que que eu parti para a bariátrica? Porque se eu fosse pelas vias normais, com o tanto de doença que eu tinha, talvez eu não teria a chance tão rápido de reverter minha situação. Agora, se você é uma pessoa que tomou a decisão e não tem os mesmos problemas de saúde que possam colocar sua vida em risco, não faz a bariátrica, vai pelas vias normais. Vai ser um pouquinho mais demorado? Vai, mas você vai ter os mesmos resultados. Eu sempre falo para as pessoas, é difícil? É, só que é possível. Então não pensa que isso não é para você, não pensa que você nunca vai ter essa condição de reverter essa situação, porque vai ter. Só você, depende só de você. Se você falar que não vai, não vai mesmo. Mas se você pôr na sua cabeça que vai, seguir um caminho e ter disciplina nesse caminho, você vai conseguir. Eu até costumo brincar que a conquista de um resultado é uma fila de um banco. Você só não vai conseguir ser atendido se você desistir. Mas se você permanecer naquela fila, a tua vez chega. É igual um consórcio. Todo mundo um dia vai ser contemplado. Eu falo isso também quando eu dou palestra sobre percepção de risco. Então, às vezes o cara fala, trabalho há 30 anos aqui na empresa, nunca fiquei afastado, nunca sofri um acidente. Mas se você está trabalhando errado, amigão, o seu dia vai chegar. Só não chegou a sua vez ainda. Seu consórcio ainda não foi sorteado. Exatamente. E para quem recebe aquela notícia pesada, ô Jefferson, cara, essa é complicado, viu, cara? Cara, o segredo de tudo pesado que te acontece não está no que te acontece, está em como você processa isso. Até coloquei isso na capa do livro. É a capa do livro, né? Entendeu? Então, se você pôr na sua cabeça que essa notícia que você recebeu é uma condenação para você, você está condenado. Infelizmente. Agora, se você pôr na sua cabeça que essa notícia que você recebeu é um café com leite que você vai tomar e vai acabar com ele, você vai destruir tudo que de ruim que possa ser, que tá para te acontecer, você vai passar por cima, cara. Pode ser dificuldade financeira, pode ser questão profissional, pode ser questão amorosa, relacionamento com família, o que quer que seja. Se você tiver a mente forte e você respirar fundo, oxigenar o cérebro e pensar para o lado positivo, pensa na solução, não pensa no problema, eu tenho certeza que você tem aí 99% de chance de superar tudo o que for. Não sei qual é o problema, mas qualquer que seja, se você pensar dessa maneira, você vai conseguir sair disso. A única maneira, Fabiano, de você sair de uma situação ruim é enfrentando ela. Não é você parando no meio dela e ficando lamentando. Se você está atravessando uma rua cheia de cocô, quanto mais demorado você quanto mais você demorar para passar, pior vai ser para você. Então, atravessa rápido, continua que lá na frente vai acabar e você vai sair dessa. É mais ou menos assim que a gente tem que fazer, só que a gente fica parado, ai meu Deus, e agora?
tô no meio do cocô aqui, o que que eu vou fazer? E aí você deixa o problema te dominar. Jefferson, cara, quero te agradecer mais uma vez. Cara, brigadão. Eu acho que foi sensacional essa resenha. Acho que foi a melhor que a gente fez. Eu acho que, cara, tem muita informação aí que pode agregar para muita gente que está, né, numa situação difícil hoje. Pode ser motivacional, como você não gosta, mas, cara, é para motivar a galera, né? Inspirar a galera. Fabiana, sabe qual é o problema da motivação? É igual um prato quente. Você começa a comer esse prato quente, ele esfria. Mas até falo. Gatilho, né? É para ter um gatilho, né? Para tentar inspirar a pessoa, que nem você falou, concordo. Então, o grande segredo é a disciplina, não é a motivação. A motivação, ela faz você dar o primeiro passo. Só que se você não tiver disciplina, você não dá o segundo, não dá o terceiro e não dá o quarto. Então, um passo só não vai tirar ninguém de onde ela está. Não, show de bola. Jefferson, obrigado, irmão. Obrigado. Eu que agradeço. Né? Galera, mais uma vez, quem quiser comprar o livro do Jefferson, entra lá no perfil dele, tá? Eu vou marcar ele aqui no @, vai estar no link da bio. Você pode comprar o livro, eu li o livro, puta livraço. E você, às vezes, pode comprar o livro de dar de presente para alguém que está obeso, né? Que às vezes recebeu um diagnóstico, que está para baixo. Né, de você dar o livro de uma pessoa que venceu, cara. Né, ou empresas que querem fazer uma CIPAT aí agora, né, que tem a questão da saúde mental, as empresas querem dar um presente para os funcionários, tem à disposição o livro também, presente de final de ano. Então, e detalhe, quem comprar através do link que está na bio, Fabiano, ainda tem a chance de receber o livro com dedicatória e autógrafo. Se você comprar pela Amazon, já não dá, né? Recebi o meu aqui, ó. Vê se eu tô fraco não. Então é isso, galera. Ó, vamos para quase 1h10 aí. Jefferson, então é isso, cara. Obrigado. Eu que agradeço, imagina. Cara. Espero que arrebente, que vire um best-seller aí. Tomara. E que venha tudo. E todo mundo que assistiu aí, galera, um abraço. Compartilha a live, galera. Para de compartilhar só conteúdo lixo, velho. Compartilha conteúdo que agregue para as pessoas. Se você conhece alguém que está sobrepeso, que está na obesidade, que está passando por um momento difícil, manda a live, ó, assiste aí, ó, olha vício com bebida, com cigarro. A partir do momento que a pessoa sentiu o desejo de mudar, às vezes ela não vê um caminho para mudar. A pessoa está no fundo do poço, ela quer sair de lá, mas ela não está vendo como. Essa pessoa tem chance de ser ajudada. Exatamente, é isso aí. Teve uma situação, Fabiano, que me marcou bastante. Eu estava no METEC, na Vila Guilherme, aqui em São Paulo, fazendo essa palestra referente a esse conteúdo. A palestra chama Conquistando Resultados. E no final da palestra, uma professora veio me procurar e falou: Jefferson, você reparou que tinha uma menina chorando em prantos? Eu falei: não, porque na hora da palestra você está na adrenalina e você tem que olhar para todo mundo ao mesmo tempo. Eu acabei não focando nessa menina. Eu falei: mas o que aconteceu? Por que ela estava chorando? Ela falou: porque ela já tinha tentado se matar e ela falou que estava pensando em se matar de novo. Só que a sua palestra mudou o pensamento dela, porque você falou tudo o que ela precisava ouvir. Falei: caramba, são essas coisas, Fabiano, que viram combustível para a gente, sabe? A gente não pode parar, não pode parar. Que nem eu estava na academia hoje de manhã, não sei se você viu nas minhas postagens, eu vi uma lâmpada quebrada, eu falei: não, eu tenho uma mensagem essa lâmpada, cara. Aí eu falei: mesmo que você tiver quebrado, não deixa de iluminar, porque essa luz pode iluminar o seu próprio caminho e com certeza está iluminando o caminho de alguém que você nem faz ideia. Exatamente. A lâmpada quebrada no meio, mas estava acesa. Eu falei: aí, ó. Tá resistindo bravamente ali. Né? É isso aí. Bom, galera, todo mundo que assistiu o William aí, uma galera que assistiu aí. Obrigado, pessoal. Jefferson, valeu, irmão. Fabiano, brigadão, cara. Tamo junto. Se quiser marcar uma segunda, separa mais umas perguntas aí que a gente desenrola. Vamos sim. Beleza, galera? Um abraço, mano. Tchau, tchau, Jefferson. Fechou. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.